A música que você ouve, mas não escuta. Uma investigação acerca dos usos da música como estimulação subliminar em experimentos. Você provavelmente já viu algum filme de super-herói, por exemplo, em que há uma cena muito importante para o filme, em que o herói vai enfrentar um vilão malvado e tem destruição, tem uma grande responsabilidade, um momento de hesitação, muita tensão, e provavelmente no desenrolar dessa cena vai tocar uma música de fundo, uma música bem específica. O que essa música está fazendo nessa cena? Ela está ajudando a direcionar a atenção da audiência para elementos importantes naquela cena, está ajudando a deixar bem nítido, bem definido qual que é a valência emocional daquela cena, qual é a emoção predominante naquela cena, está ajudando a dar a intensidade, o tom emocional daquela cena. Isso é uma música que as pessoas não estão ouvindo, elas não estão lá prestando atenção na música, elas estão prestando atenção nos efeitos visuais, nos atores, nas falas, não na música, mas é a música ali quem está auxiliando a dar esse direcionamento emocional, esse direcionamento de valência afetiva para aquela cena. Isso é uma estimulação subliminar utilizando música. O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento de bibliografia, considerando artigos e experimentos que tenham utilizado a música como estimulação subliminar e quais os resultados encontrados. A gente vai passar aqui, eu tenho alguns exemplos. Acho que o exemplo ajuda a gente a dar esse início aqui, a esse início de discussão. Vou passar rapidamente por alguns exemplos. Nesse estudo, os participantes leram um cardápio de restaurante que continha pratos norte-americanos, chineses e indianos, enquanto eles ouviam música norte-americana, chinesa ou indiana. Resultado: as pessoas que ouviram música norte-americana quando leram o cardápio se lembraram melhor dos pratos norte-americanos quando eles foram perguntados mais tarde, o mesmo acontecendo para quem ouviu música chinesa, pratos chineses, e música indiana e pratos indianos, indicando que a música foi capaz de direcionar a atenção e as memórias dessas pessoas que participaram desse estudo. Muito comum nos experimentos as pessoas escolherem palavras. Nesse experimento, apareciam na tela duas palavras para a pessoa escolher. Escolha uma. Vão aparecer duas palavras na tela, escolha uma. E essas palavras foram pré-selecionadas e categorizadas em relação à sua valência afetiva, se elas são positivas ou negativas, mais ou menos intensas. O resultado foi que, quando esse experimento é realizado sem nenhuma música tocando, o resultado é meio que indiferente. Quando os participantes ouvem um trecho musical, uma tonalidade maior, ou um ritmo mais acelerado, eles tendem a escolher mais palavras positivas do que negativas, e o contrário acontecendo para tonalidades menores e músicas com andamento mais arrastado. É um resultado que tem sido replicado várias vezes em diferentes estudos. Aqui nesse outro estudo foi utilizada a música de uma outra forma. Quase 600 crianças lá no Oriente realizaram uma avaliação de criatividade, um teste que avalia a criatividade das crianças. E na semana seguinte elas foram divididas em 3 grupos. E eles realizaram o mesmo teste. E um grupo ouviu música alegrinha, a música animada, alegrinha, outro grupo ouviu uma música mais tristinha e o outro grupo não ouviu música. Resultado: as crianças que ouviram música enquanto realizaram esse teste tiveram scores, notas, pontuações maiores no teste de criatividade do que os que não ouviram música nenhuma, indicando que a música teve um papel nesse processo também. Mas ao invés de simplesmente parar por aqui, os estudos atualmente já contemplam, inclusive, modelos estatísticos sofisticados, com esse modelo de mediação que foi utilizado nesse artigo para inferir quais seriam os possíveis processos psicológicos que levam a audição da música a influenciar a resposta numa avaliação de criatividade como essa, por exemplo. Então, a premissa que a gente parte para esse trabalho é de que a música é capaz de eliciar respostas com previsibilidade, uma vez que se a gente toca música alegre, palavras positivas, música triste, palavras negativas, por exemplo, dizendo de uma forma bem geral, assim, então a gente pode dizer que existe uma previsibilidade na resposta emocional a partir da estimulação emocional a qual os sujeitos são submetidos. E a partir daí a gente levanta a hipótese se é possível avaliar a resposta emocional a partir das reações em experimentos utilizando música como estimulação subliminar. Essa é a nossa hipótese que a gente tenta responder com essa pesquisa aqui. A motivação desse trabalho é uma pesquisa de doutorado em música na UFMG. Eu sou doutorando em música na UFMG, sob orientação da professora Cibele Loureiro, do Departamento de Instrumentos e Canto. E o objetivo da pesquisa de doutorado é a criação de um protocolo de avaliação neuropsicológica que utilize a música como estimulação também subliminar. No nosso projeto vai ter algumas diferenças para os projetos que eu vou mostrar aqui, mas essa parte inicial é muito importante
para a gente poder dar os próximos passos da nossa pesquisa. Para esse trabalho, a gente fez uma revisão de literatura, utilizando a base Scopus, priorizando os artigos mais recentes e mais citados, sempre organizando os 100 primeiros resultados por relevância. A gente excluiu os artigos que não tinham muito a ver com o que a gente está pesquisando, mas que por acaso tinham alguma palavra de busca que direcionava para uma outra direção. A gente excluiu os artigos que não tinham a ver com a nossa pesquisa e a gente manteve com os artigos que correspondiam ao que a gente está pesquisando. E o resultado foi que artigos publicados nos últimos 5 anos, com mais de 20 citações, que contemplem esses temas que nós estamos avaliando nessa revisão, no caso Prime, o efeito subliminar e parâmetros eletrofisiológicos, no caso eletroencefalografia, são poucos estudos. Então a gente ampliou essa busca e considerou artigos de 2002 a 2022 e também artigos que não tenham tantas citações, mas que tenham uma relevância para esse estudo. Esse foi o nosso critério, a gente incluiu mais artigos. Desse resultado a gente chegou em 78 artigos, dos quais 22 estão nessa revisão. 78 foram lidos, resumidos, e 22 estão presentes nessa revisão, presente revisão. Para facilitar o entendimento, eu dividi esses artigos em 3 eixos didáticos, artigos que tratam de processos neurais, afetivos e inconscientes, utilizando a música como estimulação direta ou como estimulação subliminar. Essa é a ideia. Processos neurais são os artigos em que houve uma mensuração de parâmetros eletrofisiológicos ou fisiológicos a partir do emprego da música como estimulação subliminar. Nesses estudos, um dos grandes objetivos é a obtenção desses parâmetros neurofisiológicos, mais do que, às vezes, a resposta a um teste que foi aplicado. E vários achados interessantíssimos e muito valiosos foram encontrados. Por exemplo, achados que indicam que o cérebro trata a estimulação musical, trata a audição musical mais ou menos como a linguagem. Então, existem muitas similaridades no processamento da linguagem e no processamento da música, ao nível cerebral, por exemplo, caracterizado no paradigma de mismatch negativity, que é um paradigma experimental onde é apresentada uma situação de imprevisibilidade ou incongruência, ou seja, está aparecendo na tela azul, 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 de repente preto, ou de repente rosa, alguma coisa diferente que quebra uma previsibilidade. Ou quando aparece um estímulo incongruente, uma foto de uma pessoa super feliz, super alegre, escrito embaixo, pior dia da minha vida, eu não quero mais continuar vivo, qualquer coisa assim. Então há uma contradição, um conflito, há uma coisa que está incongruente. Quando essa situação de incongruência aparece, o cérebro dispara uma onda chamada N400, que ocorre por cerca de 400 milissegundos depois desse estímulo, e essa onda é observada também com a música. Quando a música exibe uma certa previsibilidade, em algum momento essa previsibilidade é quebrada, o cérebro emite essa mesma onda de uma forma bem similar ao que ocorre com a linguagem. Aqui a gente tem, por exemplo, imagens dessa onda sendo deliciada a partir da linguagem e aqui a partir da música. A similaridade é imensa, levando os pesquisadores a concluírem que o cérebro trata linguagem e música meio que dentro de um mesmo arcabouço. Outros estudos avaliaram aspectos eletrocardiográficos durante a audição da música, a magnitude do efeito ao nível neuronal em relação ao nível relatado pelos participantes e outros aspectos interessantes do ponto de vista neuronal. A gente pode classificar os artigos a partir de processos afetivos, em que havia uma tarefa a ser realizada. Por exemplo, a partir de agora vão aparecer 2 palavras na tela. Você vai escolher a que você gostar mais. Essa é a tarefa. Então, o grande objetivo desses estudos, o que era mensurado efetivamente nesses estudos, era a resposta à tarefa. Só que nesse processo, como é mostrado aqui nesse diagrama, entre a pessoa receber o estímulo inicial e responder a tarefa, nesse processo a música é incluída como uma estimulação subliminar. Às vezes ela ouvia um trecho musical e depois respondia a tarefa, às vezes enquanto ela estava respondendo a tarefa tinha uma música tocando ao fundo, como acontece lá no cinema, nos filmes e assim por diante. Aí varia de estudo para estudo. No caso específico da Raquel Mota aqui, ela criou acordes consonantes e dissonantes, que ela tomou aqui e tocava esses acordes para as pessoas. E o que ela observou foi que, dependendo se o acorde que ela tocava era consonante ou dissonante, as pessoas escolhiam mais uma palavra de valência positiva ou negativa e vice-versa. Ela conseguiu
chegar nessa separação de resposta a partir de um enviesamento da resposta causado pelo acorde consonante-adissonante. Existem vários e vários artigos, creio que a maioria dos artigos relevantes para a nossa pesquisa, eles vieram justamente desse eixo de processos afetivos, que são os estudos que mais estudaram a música como estimulação subliminar, inclusive em estudos envolvendo comportamento de consumidor ou avaliando a diferença entre músicos e não músicos. E existem artigos que nós classificamos como pertencentes ao grupo dos processos inconscientes, que é quando o sujeito é solicitado a ouvir música, seja respondendo uma tarefa ou não, mas o que está sendo realmente avaliado por esse estudo são os movimentos e respostas autonômicas que a pessoa não se dá conta que ela está realizando. Por exemplo, os micromovimentos. As pessoas foram solicitadas, os participantes, a ficarem bem quietinhos, bem paradinhos, enquanto eles ouviam música, e o comportamento deles foi gravado, foi registrado através de câmeras e sensores. O resultado foi que as pessoas não lembravam de ter mexido a cabeça, mas os dados mostram que elas mexiam a cabeça, mexiam o braço discretamente em resposta a alguns estilos musicais e não a outros, mostrando que existe um processo inconsciente, ou seja, o sujeito não se dá conta do que está acontecendo e a música está eliciando essas respostas involuntárias, por assim dizer. Nesses estudos é importante destacar a voz, o lugar privilegiado da voz dentro dos paradigmas que envolvem música como estimulação subliminar. Parece que o nosso cérebro, a nossa audição, ele é bastante adaptado à percepção da voz. Então, os experimentos que envolvem voz, canto, ou mesmo um experimento super interessante em que frases foram convertidas em melodias e tocadas ao violino, mantendo o seu contorno melódico. Esses são estudos em que há uma resposta emocional muito intensa, às vezes até mais intensa do que em estudos utilizando som de piano, som de bateria e outros instrumentos musicais, demonstrando a influência e a importância da voz no processamento emocional e no processamento musical também. Aqui tem uma imagem de um setting experimental onde as pessoas ficavam paradinhas, em volta delas um monte de câmeras e sensores registravam o movimento. O áudio que elas ouviram, as músicas foram preparadas, elas foram criadas para esse experimento, como mostram os autores aqui, e depois de processamento matemático de todos os sinais obtidos, é possível realizar algumas inferências estatísticas mostrando que algum grupo movimentou mais que outro e coisas assim. Daí a gente discute, ao final dessa revisão, se é possível separar a música do sujeito ouvinte. Já está bem claro que a música elicia respostas emocionais, mas e sobre os sujeitos? Um desses artigos que foram encontrados dois desses artigos foram endereçados diretamente ao efeito de familiaridade na audição musical. Por exemplo, quando utilizou-se músicas conhecidas, Whitney Houston, Beatles, Madonna, artistas muito conhecidos, e os participantes avaliavam a intensidade emocional daquelas músicas e o autor argumenta, olha, seguinte, são músicas muito conhecidas, então pode ser que as pessoas estejam respondendo à imagem que elas têm daquele artista e não necessariamente aquela melodia, aquela música, aquela situação de uma forma neutra. Então, em poucos artigos houve essa preocupação em criar formas de se minimizar o efeito da familiaridade e o efeito também do setting experimental. Muitos estudos utilizam escalas Likert, né, escala que vai de discordo totalmente a concordo totalmente, mas pouco é falado sobre a resposta que os sujeitos dão a essas escalas. Elas são consideradas também como um padrão ouro, por assim dizer, sem considerar que muitas vezes os respondentes podem estar tendo dificuldades a responder de forma precisa sobre o que eles estão experimentando. Quando se diz, essa palavra tem uma valência afetiva alta ou baixa para você, sorte. E a pessoa pode, às vezes, nem mesmo entender essa questão, ou seja, a resposta que ela está emitindo numa escala Likert pode ser não tão precisa quanto a gente gostaria. E os estudos também, muitas vezes, eles meio que deixam passar batida essa informação. E isso serve para a gente, especialmente com a perspectiva para pesquisa no doutorado, de mensurar e considerar o impacto do setting experimental e da familiaridade nos resultados, nos métodos que a gente vai utilizar durante a nossa pesquisa. E, em conclusão, a música, de fato, elicia emoções previsíveis e mais estudos são necessários para que essas relações se tornem mais claras.